Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais do podcast Uma Garrafa. Estamos aqui no quintal da Casa Vessalton, nessa noite fantástica de muito calor, já no finalzinho do ano, nos últimos episódios. Vai ter muita novidade ainda esse ano e, já vou dar spoiler, em segunda temporada, vem com tudo aí em 2025. Então hoje, gente, eu queria apresentar para vocês o meu convidado, vocês daqui de Itu, que a gente normalmente traz bastante gente aqui de Itu, conhecidos de longa data. Hoje não é o caso, mas é um cara muito especial, que eu conheci há pouco tempo, mas tem um currículo muito grande na medicina. Muitos de vocês pediam para a gente trazer alguns médicos e vão vir alguns médicos aqui da cidade também. Mas hoje eu quis trazer o Adriano. Muito obrigado, viu, Adriano, por ter aceitado o nosso convite aqui. Que é isso, meu querido. Prazer é sempre o meu. Ainda mais com um balde desse do lado, eu vou vir sempre. Fica mais fácil, né? Gente, o Adriano é conhecido como Dr. Derrame nas redes sociais. Ele vai contar o porquê desse apelido, né? Esse apelido aqui e contar toda a sua trajetória na medicina e várias outras histórias. E vai ser um bate-papo muito interessante. E talvez aqui você de Itu, como eu falei, não conheça, mas do Brasil inteiro, né, Adriano? Ele já é famoso nas redes sociais e vai estar contando muitas histórias aqui, até de um ramo novo da medicina que ele estava me explicando, que eu achei fantástico. Mas para começar esse bate-papo, hoje eu falei com ele, né? Hoje eu sempre eu não combino nada da parte de entrevista porque eu acho que fica muito chato. Mas a parte do vinho eu pergunto, né? Se o cara não gosta de espumante, gosta de vinho, mas tá muito calor, né, Adriano? Então eu escolhi hoje pra gente. Esse aqui, ó, é um Prosecco da vinícola Fopanbrose, uma das vinícolas que mais crescem no Brasil, que fazem vinho de extrema qualidade. São dois meninos, eles foram, já contei essa história porque a gente já teve outros vinhos aqui tintos deles, né? Eles foram pro Napa Valley fazer estágio lá, trabalhar no chão de fábrica mesmo, pegar experiência. Eles têm hoje eles têm 25 anos. Eles tinham, hoje? E tem uma vinícola enorme já. E são vinhos muito legais. Eles têm ainda parte dos vinhos lá nos Estados Unidos, o Syrah que eles trazem. Eles têm vinhos premiados, como o Cabernet Franc, o Insólito. E, cara, todos os vinhos que os caras fazem são bons. É um negócio impressionante. Tipo assim, eles estão começando agora, mas cada coisa que eles lançam é sucesso. É sucesso. E eu escolhi hoje esse daqui, que é a linha Cultura. Eles têm Cultura, o que eles fazem? Eles fazem na pegada de homenagear o país que fez esse vinho ser referência. Então tem o Cultura Malbec, embora seja produzido no Brasil, é uma homenagem à Argentina. A Malbec é uma uva francesa. Né, então eles trazem para o rótulo as características de como que é então, um Malbec tradicional argentino. Então no rótulo tem um casal dançando tango. E tem o Taná, um gaúcho fazendo um churrasco, tem o Chardonnay na França. E esse daqui é o Cultura Prosecco, que tem o gondoleiro de Veneza. Por quê, gente? Para vocês que não estão muito habituados, Prosecco é um vinho, um espumante, né, tradicional da Itália, uma denominação, né, um nome que é dado, feito da uva glera, que é a uva desse vinho, e só pode ser chamado de Prosecco na Itália. Então, assim, existiu uma grande batalha lá atrás, que o Brasil conseguiu isso, lá do Sul, mas foi um caso específico. Mas então, esse daqui é um espumante Prosecco, espumante Cultura da Fopanbrose, feito da uva glera, homenageando a região do Vêneto, que faz esse espumante, né, o Prosecco tradicional. Então, por isso que ele coloca aqui no rótulo um gondoleiro nos canais de Veneza. Eu vou abrir aqui para nós, por favor. Não, Prosecco é uma coisa interessante, porque é aquela coisa. Lá fora sempre foi muito conhecido, mas aqui no Brasil as pessoas não tinham tanto hábito, até por ter uma dificuldade de encontrar alguns rótulos de qualidade. Sim. Mas agora, você também tem um nacional que está vindo com essa carga toda, cara. Porque Prosecco, assim, eu vou ser sincero, apesar também, até pela minha questão de ser descendente italiano, eu amo de paixão. Sabe? Eu também. Eu adoro pra caramba e digo mais. Quando você falou que você ia trazer um espumante, eu sempre pensei, não, espumante tem que estar comemorando alguma coisa. E hoje eu tenho muita coisa para comemorar especificamente, especificamente está aqui. Então hoje vou servir aqui nosso querido convidado, que vai contar o que ele está comemorando hoje. Não sei, hein? Não, que é o seguinte, vai fazer basicamente 3 anos que eu tô perrengando com o banco e tudo mais por uma questão de financiamento da minha casa. Saiu hoje, cara. Hoje. Fantástico. Às 45, às 5 da tarde. Brinde. Então, viva lá. Olha, eu vou dizer pra você, cara. Aqui. Não, sem brincadeira, faz 2 anos que eu tô perrengando com isso. Hoje que saiu. Eu falei, foi por isso que você escolheu. Então foi por isso. Foi pelo calor também, como eu disse, mas foi por isso para brindar essa comemoração da sua casa, que deu tudo certo. Eu sou um grande fã desse espumante, desse Prosecco. Ele foi feito apenas 2.000 garrafas.
Já acabou essa safra, né? Então a gente tem as últimas garrafas aqui. É um espumante extremamente delicado, equilibrado. E às vezes as pessoas perguntam por que a gente toma espumante aqui no podcast. Foram poucas vezes. Ou tomam espumante nesse tipo de taça de vinho. Uhum. Exato. Porque o comum sempre é aquela tacinha flauta. Isso. O que acontece? Aquela taça, ela realmente ajuda muito na perlage. Que são essas bolinhas. Fica bonito de ver. Sobe, fica bonito. Mas pro aroma, que nós vamos fazer isso agora, analisar o aroma do espumante, é muito mais interessante a gente ter essa taça, porque abre muito mais o negócio, os aromas do espumante do vinho. Então eu sou um cara adepto a tomar espumante nessa taça, mas o certo, gente, o tradicional... Na verdade, o tradicional é aquela francesinha que abre um pouquinho ali, sabe? Aquela baixinha. Que tem um nome específico. Tem, mas eu não vou lembrar. Eu já estudei bastante. Mas a questão que você pode, assim, essa taça mais compridinha, ela fica bonita, por exemplo, quando você vai fazer um brinde, uma festa. Mas você não consegue sentir nenhum tipo de aroma no negócio, porque o nariz não consegue nem entrar lá dentro. Não. Quer dizer, depende do nariz, né? Eu que tenho desse italiano, mas tenho nariz de turco. Esse daqui, eu não sei você, dá uma analisada. Eu sinto uma panificação muito legal, né? Isso que eu ia falar. Mas eu acho que é uma coisa que é característica do Prosecco. Ele tem, não só no aroma como no sabor, um pouco mais da levedura, do fermento mais presente. Até pelo método que é feito, método tradicional. Sim. Então, assim, você sente muito isso, dessa pegada de panificação, de levedura, né? Cara, vinho mais... assim, ele é um vinho... Mas, assim, tem um amigo, o Alexandre Barreiro Sommelier, que eu adoro fazer. É um colchão que ele faz na boca, assim. Tipo, então, assim, você coloca ele na boca e não toma, você sente aquilo pesar de uma forma muito leve, gostosa, fresca, que é o espumante. O espumante é um vinho para você celebrar, né, como você mesmo disse. Então ele dá essa leveza, mas ele tem um toque interessante. Não, mas eu lembro de um filme antigo. Assim, gente, vocês vão ver, eu sou velho, entendeu? Você é meu filho, assim, tem idade para ser meu filho. Vamos Imagina. Eu sou velho. Impossível não, isso. Eu sou. Você não sabe que idade que eu perdi minha virgindade. Mas continuando. Essa parte realmente. Mas então, eu sou velho daqueles que assistiam aqueles filmes italianos antigos que passava na Bandeirantes ou na Record, né? E tinha, né, uma vez que o cara tava comendo uma burrata, né? E a mulher pergunta: o que você está comendo, né? Ele pega, olha para ela e fala assim: você não tá vendo o que eu tô comendo aqui? Eu tô comendo, como chama aquele prato que é o pãozinho com típico italiano, que você coloca no forno, que vai com queijo em cima? Brusqueta. Brusqueta, tô comendo uma brusqueta. Ela pega e fala: mas cadê o pão? Ele pega a taça e levanta assim. Ah, é verdade. Então daí, cara, muito tempo Mas depois... muito tempo depois eu fui ver isso. Eles falam que ele harmoniza muito com queijo por causa disso. Numa burrata, você tem o pão, tem sei lá o quê, pra harmonizar com o queijo. Já traz essa e daí você pega uma burrata, aquela mussarela fresquinha, com azeite, com manjericão, com isso aqui, nossa. Isso aí. Você come 12. Você come 12 e vai 2 garrafas. Eu acho que eu acertei na mosca, então, no nosso espumante aqui pro nosso episódio, que nós vamos tomar ela inteira, curtindo um belo bate-papo. Antes de começar efetivamente aqui a conhecer toda a história do nosso querido Dr. Adriano, eu vou agradecer os nossos patrocinadores, né, Adriano, que são importantíssimos para nós, para ter tirado esse sonho, né, do podcast do papel, e que eu tenho certeza que vários deles, quero que todos estejam conosco na segunda temporada, no ano de 2025, mas cabe muito a gente agradecer todo esse respaldo e apoio que eles nos deram. Então eu queria agradecer às empresas Magi Fiat, queria agradecer ao Quitandão, Save Advocacia, Mamba Produtora Audiovisual, a Fazenda Tucunduva, MN Costa Conceito, Simplifica Marketing, Maria Alice Consultoria. Tem alguém, né, Mamba? Certeza que eu esqueci. SM Serviços e a Casa Vessalton, né, gente? Então, assim, a Casa Vessalton eu posso esquecer, não tem problema. Agora os outros eu não posso. SM Serviços, meu querido amigo Góes, episódio incrível, Caminho de Santiago de Compostela, que presta um grande serviço nas empresas, nos condomínios de segurança. Então, esse eu preciso ver, hein? Esse é muito bom. E foi um dos mais visualizados. E são os nossos patrocinadores e grandes parceiros que nos ajudam a tirar esse projeto, esse sonho do papel aqui, e estão conosco nesse ano de 2024. Show de bola. Doutor Adriano, para começar, quem não conhece, talvez você aqui de Itu, nosso nicho ainda, nosso público é mais de Ituano, mas tem bastante gente de fora assistindo. Nas redes sociais, o Adriano é conhecido como Dr. Derrame. E quando eu vi, cara, eu falei, caramba, como assim tal Dr. Derrame? Tipo, e aí você fica meio... Então explique.
para nós o porquê, já começar com, então, vamos lá. Um cartão de visitas. Vamos lá. Assim, o que acontece é que na faculdade, ainda mais na PUC, né, tem essa mania de toda vez que você entra na faculdade, no hospital, eles dão um apelido para você. E você vai ser conhecido por esse apelido talvez pro resto da vida. Então tem o Madruga, tem o Tropeço, tem o Mou. E meu nome é Adriano Vendimiati Cardoso. Primeiro dia de faculdade, quando eles começam a colocar os nomes das pessoas, aparece lá AVC. O pessoal falou, isso é aula trote. Esse moleque, ainda mais que eu entrei na faculdade com 21 anos, né? Eu entrei um pouco mais velho. E daí o pessoal olhou para aquele cara mais velho, junto com a molecada de 17, e falou, não, esse cara não é aluno não, ele deve ser do 6º ano. E esse AVC... Tá zoando. Tá zoeira, entendeu? É zoeira e tal. Então, pô, o nome do cara é Dr. Derrame, Dr. AVC, né? Pegou o apelido. E ficou. Ficou 2 apelidos. Arara, porque eu não paro de falar. Não, mas percebi, o Adriano. Cara, tá tranquilo. Tá... Olha então, só, temos aqui uma visita de um grande inseto. Cara, isso que é a parte gostosa de estar no ambiente. Tá mais charmoso de tu. E vou dizer pra você, se a Karina olhar isso aqui, ela vai pirar, porque ela adora essa parte de paisagismo, né? Ela é apaixonada. E daí o que acontece? Lá na época começou Arara e Dr. Derrame, o Dr. AVC. Graças a Deus eu não fui fazer neuro, porque se eu fizesse neuro eu tinha morrido de fome. Então, porque ficaria, imagine, quem vai querer se consultar com o doutor Derrame, doutor AVC, tá assim, ó, tipo... doutor AVC neurologista. Fala, não, melhor passar com... Viu, mas melhor passar com o doutor infarto. Como que você, tipo, você vai contar toda a história da trajetória sua da medicina, mas como que você, tipo, teve essa ideia de colocar nas redes sociais doutor Derrame? Porque, tipo, da mesma maneira que é uma grande sacada e, tipo, pode viralizar, ela pode ir pro caminho errado, né? Sim, e esse é o ponto. Nas redes sociais, ainda não tem muito o que é certo e o que é errado. A gente está navegando em águas perigosas. Você vai ver que tem muitas pessoas hoje que são gênios de rede social, que estão fazendo coisas que hoje funcionam. E que há 5 anos atrás não funcionava e que daqui a 2 anos pode ser que não funcione mais. Eu concordo. Então, assim, a gente está começando a perceber aquilo que talvez é momento, é moda ou coisa que vale, aquilo que é cíclico. Então é muito tentativa e erro. E na época que eu fui me lançar, o Instagram não era uma rede muito para comunicação, vídeos longos. Quem fazia isso era o YouTube. E no YouTube tinha muita coisa de personagem. Então você tinha o Gaveta que fazia vídeos de edição, que eu adoro pra caramba, o Jovem Nerd que faz coisa nerd, coisa parecida. Até mesmo nessa parte de bebidas, você tinha alguns podcasts de whisky, aquele cara que agora até hoje é famoso, que o pessoal fica louco com ele, que ele pega o whisky de R$5.000, pega o copo dele assim, chacoalha e joga e fala, lave seu copo. O pessoal fica maluco com ele. Ele é um personagem, dessa coisa de ficar criando personagens, né? É. Então eu falei, não, acho que eu vou nessa. E eu tinha quando eu comecei a fazer vídeo para as redes sociais, eu contratei uma empresa. Eu fiz um texto, foi tudo assim, pra você entender como é que a coisa começou. Não é importante então, a gente tentar entender isso aí. Eu tava saindo de um plantão, no meio da pandemia, aquele caos total. Vamos entrar nesse assunto daqui a pouco. Eu tava assim, cara, com a cabeça explodindo. Por quê? Porque você via as pessoas morrendo, você via os problemas acontecendo, e os médicos, pelo menos aqueles que estavam assim, mais aprofundados no assunto, estudando e sabendo, você já sabia o que funcionava e o que não funcionava. Naquele momento, como eu disse, logo no começo, você já sabia que cloroquina não era uma solução. Ah, que bom. Ou coisa parecida. Você já me ajudou no caminho aqui da entrevista. Você já tinha essas noções. Lógico, você tinha uma dúvida ou outra, mas o geral você já sabia. E daí você estava assim, trabalho de formiguinha. Paciente por paciente, o paciente entrava para você e falava, não, meu querido, é isso que funciona, isso não funciona, faz isso, não faz aquilo. E daí você começava a ver as pessoas, né, caindo nas besteiras maiores. Então eu peguei e fiz uma carta de desabafo. Falei, quer saber, amigo, eu tô cansado por causa disso e de aquilo. E foi aí que viralizou? No Facebook isso. E ela, de noite pro dia, foi parar pra tudo quanto é canto. A carta teve lá, sei lá, quantos mil visualizações. Eu falei, opa, tá aí um caminho. Ficar fazendo esse trabalho de formiguinha. É que nem você tá fazendo aqui, entendeu? A gente começou o podcast falando sobre um vinho, falando sobre a questão de vinicultura, como é que é o Prosecco, por que no Brasil não tinha esse costume e agora você consegue encontrar Prosecco de qualidade. Vinho que era antigamente só para fazer batida, só para fazer drink, hoje você consegue encontrar um que você bebe uma tarde inteira, é maravilhoso. Esse tipo de informação, quando você fica aqui, cliente por cliente, mesa por mesa, tem um impacto. Isso. A hora que você abre esse podcast, olha o leque que abre. Sim, você abre o universo, né? Você pode estar impactando um cara que está lá no Rio Grande do Sul e que fala, mano, que coisa legal, não conhecia essa vinícola, vou visitar. Sim. Né? Você encurta fronteiras, sim, né? O negócio cara, você perde a mão do alcance que você pode ter.
O alcance pode ser gigantesco. E foi aí que viralizou? Então. Tipo, essa carta aberta, Então, você, tipo, não era Dr. Derrame ainda. Não. E você postou, tipo, e tava num assunto muito latente, que era a pandemia. Sim, tava começando. Cara, tava explodiu o compartilhamento. Foi isso, só pra tentar isso era entender. abril, maio ainda. Já a pandemia tava pegando... Super no começo. No começo, pegando pesado. De maio, de março foi, foi? Eu sei que daí qual foi a treta? Eu peguei e falei, isso aqui é um canal. Aqui eu posso impactar mais pessoas. Só que eu tenho que ter uma responsabilidade com isso. Cara, de novo, olha a estrutura que você montou aqui. Você está falando de uma coisa e isso que acho que é a sua sacada e que é fundamental. Quando você vai se tornar um comunicador e quando é um comunicador de verdade. A pessoa que investe na qualidade, investe no conteúdo, é aquela pessoa que sabe que a mensagem, você não sabe até onde essa mensagem vai chegar e quem ela vai impactar. Então, às vezes, você está falando de um vinho aqui, que nem você falou, que pode ser aquele vinho que a pessoa vai dar de presente para alguém que ela ama. Você pode estar falando, talvez, daquele vinho que ele vai escolher para o casamento dele. Sim. Então, assim, para uma pessoa pode ser uma coisa frugal, para uma pessoa pode ser tudo na vida dela. Quando eu estou falando de saúde, mais ainda. Eu posso estar falando de vida e morte. E num momento extremamente delicado que foi a pandemia. Vida e morte. Vida e morte. Então, eu vou botar dinheiro aqui, eu vou contratar uma empresa, vou contratar uma equipe de edição, uma empresa que faz marketing digital, para poder montar uma estratégia. Não era porque eu pensava... Eu não ganhei dinheiro com o Dr. Derrame. Posso falar que até hoje, o Dr. Derrame não é... os vídeos que eu faço, eu não ganhei dinheiro com eles. Mas era a questão da responsabilidade. Então, daí, ela que virou e falou assim, Adriano, vai como Dr. Derrame. Eu falei, você tem certeza? Teve um monte de gente que começou a torcer o nariz. Ela falou, sim, porque você vai pegar as pessoas... Eu também acho. Pelo gancho, pela curiosidade. A pessoa vai olhar e falar assim, mas por que Dr. Derrame? Só de ela entrar para descobrir o porquê, ela já viu o teu vídeo, ela já foi aqui. Ela já clicou, viu o seu endereço, o seu nome, por que você é. o clickbait do bem. Entendeu? Então você pega e faz a thumb do podcast aqui lá no YouTube, por exemplo, né? É uma tarde de encontro com o Dr. Derrame tomando um Prosecco. Legal. Você pega e fala assim, tipo assim, ele abriu aquele Prosecco e não imaginava o que encontrar na taça. Pronto. O triplo. Tudo é diferente, né? O triplo de visualizações. A chamada é muito diferente. Então, é por isso o Dr. Derrame. E daí eu comecei a trabalhar muito, cara, eu tive que fazer uma jornada absurda para aprender a fazer vídeo, comunicação. E foi do nada, assim, tipo, você fez essa carta por estar na linha de frente do tratamento do Covid, que, repito, nós vamos voltar a entrar nesse tema, mas assim, tipo, essa parte de comunicação, tipo, depois disso que você falou... Calma aí, vou pensar em como gravar vídeo. Não imaginou que ia gravar vídeo. Eu sempre fui muito bom de falar com as pessoas. Por isso que seu apelido era Arara. Conhece alguém assim? Conhece um cara que é sempre bom de comunicação? Eu conheço bem. Então, por isso mulher me corneta todo dia porque eu sou assim. Então, a minha você não tem noção, cara. Você não tem noção. Mas esse é o ponto. Eu era bom de comunicar tete a tete. Mas é diferente. Você pegar e sair do... não, é totalmente diferente. Então, até eu pegar e aprender como transformar uma consulta minha num vídeo, foi uma curva de aprendizado. Meus primeiros vídeos tinham 30 minutos. Eram muito bons pro YouTube, até que ia, mas em um ritmo lento, moroso, tinha 500 visualizações. Até eu aprender qual que é a linguagem que funciona no Instagram, qual que é a linguagem que funciona no TikTok, qual a linguagem que funciona no YouTube, para quem que é cada mensagem, quem consome cada um desses conteúdos, como é que eu começo um vídeo, se no Instagram eu tenho que começar no meio para depois ir pro começo e depois vou pro final, esse tipo de coisa, é muito, de novo, tentativa e erro. Exato, eu ia falar isso. Se tivesse uma fórmula mágica, todo mundo ia acertar. Não. Assim, você vê uma galera, tipo, cara, você vê alguns vídeos que são patéticos, de pessoas patéticas fazendo. E desculpa, não tô querendo ofender ninguém, até porque não tô citando. Mas assim, que história, o cara fica bilionário, não sei o que, cara, não tem nada ali. Mas é que você falou, o cara acertou. O cara acertou na veia, tipo, então, o Instagram, pelo menos que é o que a gente faz mais, o YouTube, é muito tentativa e erro. Então assim, você fala, isso vai dar certo. Tem alguns que você fala que vai dar certo e dá super errado. E tem alguns que você fala, nossa, esse eu vou gravar por gravar. E vai lá e arrebenta a visualização. O primeiro vídeo meu que tinha maior número de visualizações. Assim, 4 milhões de visualizações. Assim, eu tinha vídeos de 200 mil, 100 mil, 50 mil. Texto longo, de 100 mil visualizações. Cara, texto longo no Instagram não vai. Texto é Facebook. Ok. 4 milhões de visualizações. O vídeo tem 1 minuto. Sabe sobre o que é? Se você pode tomar antibiótico e tomar álcool ao mesmo tempo. Mas é óbvio. Isso aí é o que a gente mais escuta na vida. E só pra avisar, tá? Pode. Só pra avisar. Sim. Existe... De onde vem essa lenda de que é proibido tomar antibiótico com álcool? De alguns antibióticos. Existem alguns antibióticos específicos que quando você toma ele, você pode fazer uma coisa chamada efeito antabuse. É uma coisa específica do antibiótico. Desse antibiótico. Falando assim, da nossa rotina do dia a dia, seria o Bactrim, que hoje em dia se usa muito pouco, mas lá no passado usava pra caramba, por isso que veio essa lenda. O metronidazol,
Tomar um pouco de cuidado, porque às vezes algumas fórmulas para tratamento de algumas coisas tem metronidazol no meio, né? Comprimido metronidazol, principalmente esses dois, né? E tem outros antibióticos mais... o que a turma toma é amoxicilina. Não, mas agora a amoxicilina, né? A cefalexina que o pessoal toma, o próprio clavulin, ou ciprofloxacina. E faz mal pro estômago, vamos lá. essas coisas ou não? Que é isso que eu sabia falar. Você pode. Eu tô tomando uma amoxicilina para uma sinusite. Eu tô tomando um cipro para uma infecção de urina. Eu posso tomar uma taça de vinho? Lógico que você pode. É óbvio. O que eu sempre falo para todo mundo, você não vai pegar o antibiótico, colocar na boca e mandar para dentro com um negócio. Com esse tipo de coisa. Mas o que acontece? Não é o álcool. O antibiótico ele é tóxico para o fígado, ele ataca o fígado. Não. Lógico. Tudo depende do tipo de antibiótico. Mas é que tem essa lenda que o antibiótico ele é muito mais preocupante, por exemplo, para o seu intestino. Hoje em dia já tem estudo, cara, sério, tem estudo relacionando Alzheimer com uso crônico de antibiótico. Sério? Mas por que isso? É uma coisa que tá muito estudo, vai ser talvez a nova fronteira da medicina, só que tem muito picareta já tentando falar besteira em cima disso. Porque se o cara não tem nenhuma comprovação, né? Sabe o que é? Flora intestinal. A questão de microbiota intestinal. Existe sim uma relação da microbiota intestinal e funcionamento. Antibiótico. Não é só isso. E funcionamento do cérebro, e funcionamento do seu sistema imunológico. A microbiota intestinal ela é fundamental pra gente. Eu vou dar um exemplo. Gorila. Gorila tem 120 quilos de puro músculo. O que o gorila come o dia inteiro? Mato, folhinha. Ele não come não toma um whey protein, não come uma carne. Como é que o gorila consegue tirar proteína do mato e a gente não? Flora intestinal. A microbiota que está no intestino do gorila consegue quebrar as proteínas que estão nas plantas e ele consegue absorver isso. Então, se você... Mas aí é o organismo específico do gorila. Sim, mas entenda isso. Nesse animal em específico, se você matar essa bactéria, esse bicho, o cara morre. Então, quer dizer, nós estamos começando a perceber que a nossa também microbiota ela é muito mais importante do que a gente pensava. Não temos muitos estudos ainda dizendo essa bactéria é bom para isso, essa bactéria é bom para aquilo. O que a gente sabe é alimentação saudável. Vamos falar de vamos entrar. Vamos falar vamos dizer assim, sabe, de dieta, né? Porque você está falando Porque eu ia falar, negócio do copo d'água, mas você falou do novo ramo da medicina que eu estou trabalhando. Não é tão novo assim, mas no Brasil está engatinhando. Medicina do estilo de vida. O que é isso? Então, gente, só para vocês entenderem, que o doutor Adriano chegou aqui, a gente estava conversando antes e tal, então ele pegou um trânsito feroz de Indaiatuba para chegar aqui. E aí a gente estava aqui eu ideia, eu falei, mas qual que é a sua especialidade? Isso, aquilo, outro. E a gente foi entendendo, até por parte do derrame, né, do apelido e não sei o quê. E ele falou assim, não, é medicina do estilo de vida. Eu falei, cara, mas desculpa, eu sou leigo e tal, pra mim é cardiologista, oftalmologista, endocrinologista, tal. E eu acho que essa nova denominação vem muito forte, né, Adriano? O que acontece é o seguinte, ela já é muito forte lá fora. Você tem uma ideia, todo o SUS britânico, o NHS, é baseado nisso. É baseado em medicina do tão eficaz que ela é. Lifestyle medicine é uma coisa que cresce muito lá. Mas é aquela ideia de que ela não é uma especialidade. É uma maneira de você abordar o paciente independente da especialidade. Hoje, mas desculpa só cortar, por exemplo, assim, só para entender, você falou que não é uma especialidade. Mas, por exemplo, se for aí, você vai fazer um preventivo com o médico do estilo de vida. Mas se você tiver daí uma doença, algum problema específico, é você procurar um especialista. Esse é o ponto. Qualquer especialista pode fazer medicina do estilo de vida. E eu vou te dar um exemplo básico. Mas, por exemplo, se o cara descobre você, vamos supor, mas aí quando o cara que está seguindo a parte do estilo de vida, ele teve um problema de fígado, ele vai procurar um endocrinologista. Esse é o ponto. Vamos lá. Um exemplo básico que quebra essa noção. Imagina um ortopedista que faz medicina do estilo de vida. Você chega para esse ortopedista... Fala, tô com câncer. Não, com dor nas costas. Eu tô com dor nas costas. O cara que é ortopedista, talvez mais tradicional, dependendo da formação dele, o cara vai pedir uma tomografia para você, vai ver que você tá com hérnias de disco, vai falar, você tem 5 hérnias, e vai pegar e vai falar que você tem que operar. Sim. Tô dando exemplo assim, bem ruim. Bem clássico. Tá, sim, mas não tô dizendo que esse é um exemplo bom. Daí você pega um ortopedista mais atualizado, que faz o que a gente fala hoje de medicina baseada em evidência, que tá lendo os artigos científicos, ele fala assim, não, olha... Tem artigo mostrando que a hérnia de disco não tem tanta relação com a dor assim. Como assim, Adriano? A gente está começando a perceber que tem mais hérnia do que dor. Tem gente que tem hérnia e não tem dor. Então não é toda a hérnia que causa dor. E daí, olha, a hérnia de disco foi o grande vilão, sim, né? Daí você começou a perceber que existem casos. E tem casos que a hérnia está comprimindo o nervo, vai ter que fazer uma cirurgia de urgência. Mas hoje em dia se opera cada vez menos. Metade dos pacientes que operam a coluna voltam a ter dor em 5 anos.
Metade. Então a cirurgia não é o melhor tratamento. Qual é o melhor tratamento? Fisioterapia, Pilates. condicionamento físico e tudo mais. Beleza. E se esse cara for de medicina e estilo de vida? Ele é ortopedista, ele fez residência de ortopedia, ele sabe operar. Então você chegou para ele com uma crise de dor, sua perna tá ficando fraca, teu pé tá caindo, você tá tendo formigamento na perna. Ele pede uma ressonância, sei lá o quê, tem uma hérnia ali, ele fala, meu querido, você vai amanhã operar porque eu tenho que te operar. Ele sabe fazer isso. Mas você chega lá e fala... Mas ele vai procurar um outro caminho. Não é só isso, mas você chega lá e com uma dor que não é essa dor aguda. Cara, eu trabalho lá na Vessalton, fico de pé, caixa, pé dia inteiro, tô com uma dor nas costas aqui. Ele não vai só... Eu vou servir tá, ele porque ele não para de falar, gente. Ele não vai... Ele tá com sede, tenho certeza. Ele não vai só perguntar para você... ele vai olhar para você e falar assim, não, pera um pouquinho, vamos lá, você faz alguma atividade física? Que tal? Ele vai querer saber tudo sobre a sua vida. Ele vai perguntar para você, pô, Vessalton, cara, que legal. Como é que é o seu trabalho lá? Como é que é a tua rotina? Que hora que você acorda? Que hora que você dorme? Você faz atividade física? Quantas vezes na semana? Você gosta da atividade física que você faz? Ou você faz porque tem que fazer? Qual que é a tua relação? Cara, quando eu tinha 18 anos de idade, eu adorava futebol, hoje em dia eu não tenho mais tempo, tô fazendo musculação porque é o que dá. Como é que é teu sono? Entendeu? Cara, só pra você ter uma ideia, existem vários trabalhos mostrando que a maioria dos casos de dor crônica, independente da causa, fibromialgia, dor de coluna, dor crônica, se o cara tiver atividade física regular, tiver no peso ideal dele, tiver com sono estabilizado, fazendo 8 horas de sono de qualidade, e tiver com controle de estresse, mais da metade dos pacientes... Não, mais da metade dos pacientes saem da medicação, saem do remédio, para de tomar remédio. A dor tem muito mais a ver com como é o seu dia a dia, como é que é a sua rotina, do que você pensa. Mas assim, vamos combinar que eu acho que você não precisa nem ser médico para Sim, ter essa análise, né? Mas, porque cara, é uma coisa assim, tipo, puta, é real isso aí, né? Tipo, é uma coisa que você percebe que, tipo, óbvio que melhora a sua qualidade de vida, sim, né? mas você tá entendendo como na medicina a gente não tinha tempo para pensar Sim, nisso? A gente porque você pensava na doença. A gente estava muito preocupado no exame, no sei lá o quê, que a gente perdia essa coisa de perguntar pro paciente. Como é que foi seu dia? Como é que é a tua rotina? Como é que é sei lá o quê? Não, é sem dúvida. E eu falo isso, cara, assim, falei com o Mamba antes de começar o programa hoje, que, tipo, eu olhei o podcast que foi ao ar 2 semanas atrás e falei, Mamba, preciso começar a fazer uma dieta. Eu engordei 10 quilos esse ano. Eu não tô dormindo por causa tipo, agora os bebês estão fazendo dormir. Eu voltei pra academia faz 2 semanas, porque assim, meu ano virou de perna pro ar. Sim, mas... Eu nunca fui um exemplo de não sei o que lá, mas eu tava bonitinho ali, organizadinho. Agora, cara, esse ano foi maravilhoso pelas crianças, mas acabou dieta, acabou dormir, acabou atividade física, estourei, tive epicondilite, tive tudo que era possível imaginar. Sua vida pode estar boa? Não tem como, assim, nessa parte de saúde, não é verdade? Então, mas esse é o ponto, cara. E esse que eu acho que é fundamental. A questão é, quais as soluções que você pode aplicar hoje? Quais as soluções que você pode aplicar amanhã e no longo prazo? Curto, médio e longo prazo, controle de danos. Cara, eu não tô tendo tempo para ir pra academia. Tá bom, vamos olhar pro seu celular, quantos passos por dia você anda? Cara, eu ando para cima e para baixo. Eu tô dando 5.000 passos aqui dentro da Vessalton. Pô, legal. Então você não é um cara sedentário, você é um cara ativo. Então, beleza. Quando der pra você voltar pra academia, por causa das crianças, você volta. Agora eu tenho que focar. Agora eu tenho que focar muito mais na dieta do que no exercício, porque ativo você está. Não, mas Adriano, eu preciso fazer atividade física, eu preciso fazer musculação porque eu tô com epicondite. Bacana. Então vamos encontrar esse exercício pra você. Qual que é o melhor exercício pra você? O que encaixa pra você? Como é que eu vou falar pra uma mãe que tem 3 filhos que acorda 5 horas da manhã, 5 horas da manhã pra botar os filhos pra escola, que ela tem que fazer musculação? E que ela tem que trabalhar, que ela tem que pegar. E assim, a gente às vezes foge um pouco da nossa realidade. É como que você vai explicar para essa mãe que tem 3 filhos, que tem que ir pra escola, que ela tem que pegar o ônibus que ela vai trabalhar em São Paulo, que o ônibus demora 2 horas, ela acorda 4 horas da manhã e fala assim, juro, você simplesmente tá falando para inglês ver. Tipo, você tá entrando num universo de 1% da população, 0,5% da população, na verdade. Cara, e atividade física. E o ramo da medicina, ela tem que levar a informação para todo mundo. Mas por isso que lá na Inglaterra o NHS tá no SUS. Porque a ideia é a ciência da mudança. A medicina de estilo de vida é você entender essa questão de pilares de estilo de vida, de qualidade de vida, mas mais do que isso é metade do trabalho. O verdadeiro trabalho do médico que faz estilo de vida é aprender a como convencer o paciente a fazer as mudanças que ele já sabe que tem que fazer. Essa é a outra metade. Porque a primeira coisa... Todo mundo sabe, né, cara? É um negócio impressionante. No fundo, todo mundo sabe. Então, metade do que você estuda como medicina de vida é isso.
qualidade de vida, quais são as coisas que são saudáveis. Essa coisa que a gente falou, voltando lá atrás, olha só a volta que a gente deu, da microbiota intestinal com uso crônico de antibiótico, uma mulher que tem 3 ou 4 infecções de urina no ano, a microbiota intestinal dela vai estar uma desgraça. Então você vai ter que passar, talvez, para ela um repositor de flora intestinal, vai ter que passar uma dieta rica de probióticos e rica de prebiótico. Probiótico é a bactéria boa. Prebiótico é os alimentos que alimentam a bactéria boa. Alho, vegetais crucíferos, brócolis, couve, aqueles que são verdes, coisas que são coloridas, berinjela, tomate. Por isso que a dieta mediterrânea é maravilhosa. Dieta italiana, mediterrânea. Por isso que o cardápio da Vessaltão é maravilhoso. Porque é aquela coisa cheia de óleos saudáveis, vegetais. É aquilo que alimenta o seu intestino. Realmente, comida não para você. E principalmente, né, Adriano, o não industrializado, né? Sim. É a alimentação mais saudável. Eu acho que as pessoas, elas perderam muito. A minha mãe fala muito isso e eu acho genial que... Ela falava isso antigamente, as pessoas, elas comiam banha de porco, elas batiam 1 quilo de arroz, de feijão, caramba, 4. Só que elas, primeiro, ia pra roça, comia verdura, e tinha um outro estilo de vida, não tinha rede social, não tinha televisão, era muito diferente. Então, tipo, meu avô, vai fazer 95 anos de idade. Vai falar com ele de fazer... Cara, ele gosta de comer carne de porco, pesar, tal. E não tô falando que tá certo ou errado. Não, mas, cara, hoje, com 95 de idade, você vai lá na casa dele, ele tá empurrando um carrinho de mão pra pegar tal coisa. Então, o cara é ativo. Esse que é fundamental. Meu pai fala uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele fala assim, você pode acender uma vela pro capeta, você não pode acender 2. Então, verdade, o que ele quer dizer com isso? O teu avô, o que é o Big Mac dele? O que é o podrão dele? O que é, vamos dizer no português claro, a churrascada com 15 cervejas dele? É a carne de porco. Então quer dizer o seguinte, ele tem uma vida saudável, uma alimentação que é a base dela saudável, que a alimentação brasileira era. Arroz e feijão. Isso que eu quero fechar. Se eu estiver errado, assim, não, o arroz e feijão foi comprovado ser excepcional, né? Para diabético, para hipertenso, excelente em vários aspectos. O feijão é um alimento que sacia, que tem proteína, tem várias vantagens. O arroz não é vilão, nunca foi vilão, entendeu? Lógico, tem aquela coisa. Tem quantidades absurdas. Não, é aquela coisa, tipo, aquele prato, né, aquele prato cheio de arroz com um pouquinho de feijão, vai ser problemático para certos pacientes. Sim. Mas a questão é que a alimentação brasileira era maravilhosa. Eu preciso chegar para que a gente está voltando, para aquela mulher que está com uma dificuldade, que tem 3 infecções de urina por ano, e falar para ela que ela tem que começar a fazer uma dieta mediterrânea, não. Eu tenho que falar para ela voltar a fazer a dieta da avó dela, da mãe dela, uma dieta com mais vegetais, aquela coisa clássica, arroz, feijão, um legume, uma salada e uma mistura. Que era a coisa do brasileiro. Volta para isso. Você não tem que pegar e começar a comprar Goldberry. A minha mãe vai amar. Pode colocar isso como corte, meu amado. Minha mãe vai amar saber que é bom arroz, feijão. Maravilhoso, cara. Mas esse é o ponto. E esse é o negócio. Agora, teu avô, de vez em quando, come a carne de porco dele. Ou come a carninha dele. Isso vai matar? Não, porque 80% da dieta dele é maravilhosa. Mas a carne de porco é um vilãozinho? Não é um vilão. Não é um vilão. Agora, se você come só carne de porco, se a sua versão de carne de porco é a costelinha do Outback com 3 chopp... Não, esquece. Então, mas isso é o que eu tô falando. Mas você percebeu o que eu tô falando do meu pai? Acende uma vela pro capeta, mas não duas. A dieta do seu avô era saudável. Com alimentos mais tal. Tinha carne de porco na gordura saturada dele, que não era o grande vilão. É ativo. Então ele tem tudo bem. Ele pode comer. Assim como a gente, vamos colocar assim no português claro, a gente come saudável no dia a dia, faz atividade física, você pode comer um Big Mac de vez em quando, você pode comer um Outback de vez em quando. É isso que eu queria falar um pouquinho assim, porque eu não sou nenhum exemplo, muito pelo contrário, até porque eu estou extremamente fora do peso, mas acho que a gente entende algumas coisinhas. Eu sempre falei, cara, que assim, tipo, não só na alimentação, como tudo na vida, eu acho que os extremos estão errados. Então, assim, se você literalmente viver de fast food, comida industrializada, comer que nem um retardado mental, o negócio não pode muito dar certo. Nunca vai dar certo. Né? Então, assim, mas, por exemplo, eu não posso ir comer carne, não posso fazer churrasco, eu não posso não sei o que. Não, você pode. Eu gosto de carboidrato, eu gosto de macarrão. Eu acho que, assim, tudo que você gostar, se você usar ele de uma forma de vez em quando ali, bacana e tal, vai dar certo, né? E não é isso, na quantidade correta. Esse é o ponto. Carboidrato nunca foi o vilão.
De novo, vamos falar do arroz e feijão. Arroz é só carboidrato, basicamente. Agora, a questão é essa. O brasileiro comia um prato de arroz sozinho? Não, ele comia o arroz, o feijão, a salada, o legume e a carne, a mistura ali e tal. Então, isso que é o equilíbrio. O japonês, ele come só arroz? Ele come arroz, peixe, come um legume lá tal, e um peixe, uma carne magra, que é muito base da dieta deles. A dieta mediterrânea, ela tem vários carboidratos. De novo, vamos falar, já que a gente está aqui na Vessalton, olha que coisa maravilhosa. O vinho, ele é um vilão? Não, jamais. Agora, vamos combinar, entendeu? Se a tua noção de beber, entendeu? Sua noção de beber é chegar no final de semana e tomar 6 long neck na sexta, 6 long necks no sábado, 6 long necks no domingo, seja no churrasco, com os amigos, coisa parecida, isso vai trazer vários riscos para sua saúde. Então, meu Deus do céu. Não tem jeito. Não tem como você tomar essa quantidade... O senhor acabou com o meu casamento agora. Não, assim, aquela coisa, vamos lá. Não tem como isso ser saudável nunca no longo prazo, né? Agora, como é que é a dieta mediterrânea? Gorduras saudáveis, né? Óleo, azeite, óleos de origem vegetal, carnes magras, geralmente carne de ou peixe, ou era cordeiro, ou quando era carne vermelha, né? Carne de boi, carne de vaca, carne magra, também especificamente. Mais do que isso, muito vegetal, muitos legumes, muitas verduras. Tinha carboidrato, tinha pão também, tinha batata também, tinha tudo isso. E tinha o vinho. Você vai na Grécia, tem o vinho. Sim, você vai na Itália, tem o vinho. Sempre. Você vai lá no Japão, tem o pessoal que toma o saquê deles. Agora a questão principal é essa. Essa é a vela que eu falei. Você vai morrer, você vai infartar, você vai entupir suas artérias se o vinho é uma coisa que você toma eventualmente numa situação bacana. Lógico que não. Agora, se é uma coisa que, tipo assim, que você toma de maneira exagerada, se 50% das suas calorias de carboidrato vem do vinho, alguma coisa vai acontecer. Então, o que é importante? Como você falou, é o equilíbrio. É o equilíbrio. E principalmente nesse aspecto, é as pessoas começarem a entender, tipo assim, de novo, o que eu posso fazer hoje? Então, eu vou pegar e virar para uma senhora, que a gente está falando de novo, que tem 3 filhos, que tem que trabalhar e falar para ela, dieta mediterrânea é a melhor dieta que existe no mundo. Tem dinheiro para comprar azeite, amigo. Não, azeite tá 60 pau uma garrafinha. Vamos lá, o que você está fazendo na sua dieta que tá errada? Não, eu parei de comer pão porque eu vi um vídeo de um médico lá que fala que o pão é vilão. Eu fui ver que tapioca é muito pior que pão. Comecei a comer tapioca. Parei de tomar leite porque eu vi um outro vídeo do médico falando que o leite é o vilão. Mas, desculpa, com todo respeito a você que está falando assim, mas... Pense do lado ao contrário agora. Você é um médico renomado, muito estudioso, que sabe muita coisa. Mas como acreditar especificamente em um? Porque assim, cara, tem muita gente falando muita coisa. Então assim, por exemplo, o médico A fala que não pode pão francês. O médico B fala que tem que ser tapioca. O médico C fala que não pode carboidrato. Que tem que ser dieta... Por favor. Não é isso. Então assim, tem tantas vertentes. E hoje em dia, a rede social deu voz a todo mundo, que fica muito difícil saber o que fazer. Eu falo pra você que esse Prosecco é o melhor Prosecco do mundo. Não, é o melhor Prosecco do mundo. E o cara vai falar... Não daí eu pego o cara atrás e falo, não, o melhor Prosecco do mundo é esse italiano. Daí isso aqui vai pro Robert Parker e volta com 91 pontos. O italiano volta com 89. Você sabe que esse aqui é melhor. Vai no Wine Spectator, esse aqui volta com 99 medalha de ouro. O italiano vem com medalha de bronze. Você fala, acabou. Os brasileiros deram um chute na bunda do italiano, mesmo tendo vindo da Itália. Então não adianta eu falar que o Prosecco que veio da Itália é melhor porque veio da Itália. Prosecco que eu faço na minha vinícola, que tem dois... Quem regulamenta isso na medicina? Tem 500 anos de tradição, é o melhor Prosecco do mundo. O que vale são o quê? No Brasil o quê? Anvisa? Não só Anvisa. Se você está falando de, vamos dizer assim, condutas, orientações dietéticas, você tem todas as sociedades do mundo que concordam com aquilo que funciona e não funciona. Fala uma sociedade de nutrição ou de nutrologia do mundo que fala... Entendi. Então você vai pegar todas as associações... Sociedade Brasileira de Nutrologia. Sociedade Brasileira essas pessoas que falam coisas meio controversas, elas estão indo contra essa sociedade. Sim, e mais do que isso, sobre o consenso científico. E também, vamos combinar, vamos falar português, é um charlatanismo. Não, total. Charlatanismo. Então, obrigado. Charlatanismo. Aí que você tá falando charlatanismo e mais importante do que isso, botar a grana na frente das vidas humanas. Eu estava vendo um vídeo agora de uma mulher que ela defende de dieta carnívora. De novo, isso é legal, eu queria conversar sobre isso. Extremo, lembra que você falou de extremos? Dieta carnívora extremo, ela aparece lá comendo tablete de manteiga como se fosse doce. Fala que a gordura da picanha é mais saudável que outra coisa, que você nunca deve tirar a gordura da picanha. O prato dela era só carne,
só carne. E daí uma pessoa num comentário dela fala assim, eu já comecei a cortar coisas e não melhorei. E ela começou a listar as doenças que ela tinha. Hipotireoidismo e tal. Sabe uma doença que ela colocou lá? Anorexia nervosa. 20% das mulheres, das meninas que sofrem de anorexia nervosa morrem em 5 anos. Tá? De cada 5 mulheres que têm anorexia nervosa, uma não vai chegar aos 40. Caraca. É uma doença muito grave. Muito grave. Essa mulher pegou e falou para ela assim, tente a dieta carnívora, você cortou coisas a menos. Você tem que fazer uma dieta mais restritiva. Então ela é médica e ela está falando para uma pessoa que tem uma doença que pode matar, ela não é câncer, uma doença que pode matar, come carne que faz bem, por quê? Porque para ela o que importa é isso aqui, meu querido. E pior, então, se ela não consegue comer as outras coisas, imagina a carne, mas esse é o ponto. O cara não está preocupado com o impacto. Lembra que a gente conversou lá atrás? O impacto da mensagem. Se a mensagem está chegando para as pessoas da maneira correta, qual é a minha Por que eu comecei a pagar dinheiro para o pessoal lá atrás? A responsabilidade da minha mensagem. Entendeu? Eu sei, e porque eu estou tomando aqui com você, que você não vai pegar um vinho, entendeu? Horrível, e vai botar aqui, entendeu? E vai falar dele. Por quê? Porque você tem um nome a zelar. Você não tá aqui só, tipo assim, sabe, fazendo podcast. Você tem toda a sua casa aqui. Então o que você coloca aqui, o que você serve pro teu convidado é algo que você gosta e que você viu a qualidade. Então esse cuidado que você tem, entendeu? Tem médico que não tem. Tem médico que tem que tá, o que é importante é o contrário. Então, eu acho que ele tá vendendo Petit Chapin, dizendo que é 99 pontos Robert Parker. E dizendo, usa que funciona. Por quê? Porque daí ele tem o monopólio da venda do Petit Chapin, ele tem um curso de como usar o Petit Chapin, que Petit, pra quem não sabe, é o Chapinha, tá, gente? São os 2 vinhos mais famosos do Brasil. O Petit Chapin, que é o Chapinha, e o Sangue do Bois, que é o Sangue de Boi. É os melhores vinhos do Brasil. Então o que acontece? O cara tem um monopólio, faz um curso de como usar esse vinho para sei lá o quê. Então é isso. Ele fala uma coisa que chama atenção, vai contra o consenso. E esses exemplos que eles dão de pessoas que deram certo com isso? Tá, vamos falar então sobre... na dieta carnívora, por exemplo. Vamos falar então sobre... Porque tem uma galera que tipo, se adaptou bem e tal, tá fortão, tá bonitão, tá magrelão. Vamos falar então sobre o paradoxo da sobrevivência. Esse exemplo é muito comum. Segunda Guerra Mundial, estava faltando ferro. Então o exército americano começou a ter que se preocupar com aonde é que eu vou blindar meus aviões. Eu não tenho mais ferro para fazer chapa dupla no avião inteiro. Então eu vou ter que escolher aonde eu blindo. E outros lugares vão ficar com chapa fina, fininha e acabou. Se vier o tiro, veio. Daí veio um engenheiro, né, cabrestão, e falou assim, pega os aviões, vê onde eles mais tomaram tiro e coloca a chapa aí. Ok? Daí veio um matemático e falou, você tá maluco, você vai matar piloto a rodo. Sabe o que você não está colocando na conta? Você está pegando os aviões que foram para a guerra, tomaram o tiro e voltaram. E você está querendo colocar uma chapa onde esse avião tomou um tiro e voltou. O que você não colocou na equação? O avião que tomou um tiro e não voltou. É verdade. É ali que você tem que colocar a chapa. Você tem que olhar para os aviões que caíram, que foram derrubados. Os que voltaram, legal, né? Então, legal, mas sim, você tem que pegar e ver aonde que um tiro pode derrubar o avião. E é ali que você tem que reforçar a fuselagem. Então, isso é o paradoxo da sobrevivência. Quando você olha para o sobrevivente, você está olhando para uma exceção. Entendi. Não para a regra. Entendi. Então, você pega o cara que come dieta carnívora e está com o colesterol maravilhoso e está com os exames todos bons. A pergunta é essa. De cada quantos 10 caras que fazem a dieta dele, quantos ficam igual a ele? A de cada 10, nenhum. De cada 100, nenhum. De cada 1000, um cara fica bom que nem ele. Então quer dizer que essa dieta é boa para uma pessoa a cada 1000. Ela é boa? Não. Agora eu pego e faço o contrário. Dieta brasileira. Rica em vegetais, arroz, feijão, coisa que aumenta a saciedade, que ajuda a controlar a gordura, controlar a glicemia, com verdura, tudo mais tal. De cada 10 pessoas que fazem essa dieta regularmente com controle de calorias, 7 conseguem largar do remédio de colesterol em 10 anos. Então essa dieta é boa. Então você tem que ter na medicina estatística, números, dados, e é isso que serve às sociedades. Quando eu falei, procura o Robert Parker, procura a Sociedade Brasileira de Nutrição, o que é isso? São os maiores especialistas de nutrição do Brasil que pegaram os estudos mais importantes que tem e falaram, gente, isso é o caminho. Esse é o consenso. A americana, a mesma coisa. A europeia, a mesma coisa. Então, você vê alguém falando, faz dieta carnívora que melhora o colesterol? Não. Só o fulano, né, nas redes sociais? Então ele está errado. Sim. Até porque tem uma coisa que a gente chama de marketing de rede, mas no rede de pescar. Eu pego esse negócio aqui e falo assim, ó, esse Prosecco aqui, ó, é maravilhoso. Uma taça por dia,
uma taça por dia, seu colesterol vai cair para 100. Ah, eu vendo 7 mil Não. garrafas por dia. Seguinte, eu tenho hoje, eu sou pipizinho, eu tô com 260 mil seguidores, mas vamos supor que eu tivesse 1 milhão de seguidores. Toma uma tacinha desse Prosecco que vai reduzir seu colesterol para 100. Faz o que eu tô falando. Desse meu vídeo, tem 1 milhão de seguidores, ele tem 100 mil visualizações. 100 mil. Dessas 100 mil, 10 mil pessoas resolveram testar. 1 em cada 10. Então... Eu vou comprar aqui e vou tomar. Para comprar, o teu você já levou. Você acabou de vender 10 mil garrafas. Isso. Mas beleza. Mas não é só isso. Dessas 10 mil, 1.000 pessoas vão melhorar. Por quê? Porque ia melhorar. Ah, e também tá aqui, né? Placebo. Placebo. Ia melhorar de qualquer jeito. O colesterol é cíclico. Tem hora que ela melhora, tem hora que ela piora. Se eu dosar na hora que está melhorando, eu acho que o que eu fiz funcionou. Se eu dosar na hora que está piorando, então assim, é lógico que esse negócio cíclico não varia tanto assim, mas... E também não é uma matemática, não é uma ciência exata, sim, né? Como você acabou de falar, por mais que seja 1.000 para 1, sempre vai ter Sim. Então, mas calma, mas né? olha só a situação, ainda a coisa ainda piora. Vai ter aquele cara que ele teve as co-intervenções. Ele começou a tomar o Prosecco, mas ele está tão confiante no Prosecco que ele parou de comer carne gordurosa, ele começou a fazer uma dieta mais aqui, começou a fazer atividade física. Já que eu estou tomando Prosecco, eu vou voltar para academia. Então o que melhorou a vida dele... Isso aí, isso é uma teoria muito clara, sim, né? é as co-intervenções. É. Por que quem corta o pão e o leite emagrece às vezes? Porque o cara para de comer 3 filão com manteiga e um copo de Toddy e começa a comer mamão com aveia de café da manhã. E pronto, já emagreceu. Entendeu? Então é isso. Então, só que olha só, dos 10 mil, 1.000 tiveram melhora. Eu tenho 1 milhão de seguidores. Eu fiz esse vídeo, essas 1.000 pessoas, a partir de agora, acham que eu sou Deus. Porque eu consegui curar. Isso é verdade. Eu consegui curar o colesterol dela. E esses 1.000 vão reverberar, isso, né? Esses caras vão falar assim: nenhum remédio do mundo consertou meu colesterol. O Prosecco do Dr. Adriano funcionou. Doutor Adriano, perdão, você continuar, mas assim, só vamos mudar um pouquinho de assunto. Sim, lógico. Temos muito assunto a falar e é coisa bacana. E nós vamos continuar nessa mesma Não, linha lógico, aí, fica tranquilo. que eu quero voltar também para a pandemia, que é um assunto super especial, que você foi super diferente. Que tem a ver com esse assunto. Tem. E assim, pra gente finalizar essa parte, principalmente de dieta, essas coisas todas, eu acho que são 2 pontos bem legais que eu vejo suas redes sociais lá e entendo, que é a teoria do copo d'água, que eu queria que você explicasse para todo mundo que está nos assistindo, de forma rápida. E depois do Ozempic também. O que você acha disso, do Ozempic, como que ele entra, que está cada vez mais difundido o Ozempic. Tá. Então são dois dilemas aí. Tá, vamos lá. Falar. Rapidamente, você falou da questão do copo d'água, e só para fechar nesse aspecto. Esse é o problema, que as redes sociais darem voz para as pessoas, porque às vezes a pessoa pode falar mentira e mesmo assim dá certo. Porque ele está jogando para tanta gente que a hora que ele puxa a rede alguma coisa fica. Então por que eu lancei esse negócio do copo d'água? Ele é basicamente, para quem não sabe, eu tenho um programa, um curso, né, online, que eu acompanho os pacientes, eu faço segmento com eles, de emagrecimento. E eu peguei e falei assim, ó, galera, eu vou conseguir emagrecer você com apenas um copo d'água, vem comigo. Essa que é a parte legal. E daí o pessoal fala, opa, funcionou. Foi a chamada, né? Vamos lá, de novo, é a rede. A hora que ele chega, eu pego e falo assim, é o seguinte, tá bom? Imagina que esse copo d'água, pega esse copo d'água, vamos supor, e coloca numa bacia. Imagina como se eu colocasse nessa bacia aqui. Imagina que esse copo d'água é a quantidade de calorias que você pode comer por dia. Se eu for jogando água no copo e o copo transbordar, a bacia vai começar a encher, não vai? Eu coloco aqui, a bacia vai começar a encher. A bacia é a tua panceta. Então, se você comer mais calorias do que você aguenta, você engorda. Agora, vamos supor que todo dia eu não encho o copo d'água, fica pela metade. Só que o copo precisa encher todo dia, porque é o quanto você gasta. Então o copo vai começar a afundar e vai tirar a água do balde. E o balde vai começar a secar e você vai começar a emagrecer. Então o que emagrece? Déficit calórico. Se você comer menos calorias do que você gasta, você emagrece. Se comer mais, você engorda. Por que eu fiz isso? Porque essa é a base... E é uma grande sacada. Porque eu fiz a pergunta exatamente para incentivar isso, porque eu assisti os vídeos. E aparece patrocinado, e eu assisti sem patrocínio e tal. E, cara, é genial, porque o cara que bate ali, tipo, puta, como que eu vou emagrecer tomando um copo d'água? E aí o cara vai atrás. Então você conseguiu de uma maneira muito inteligente, te elogiando nisso aí. Agradeço. Que, cara, que legal. Como que eu vou reter a atenção dessa galera, eu tô usando a ferramenta, de novo, a ferramenta do picareta a favor do bem. Sim, sem mentir pra ninguém. Todo o meu curso é baseado em medicina e estilo de vida.
Todo ele tem um módulo de sono, um módulo de estresse, um módulo de alimentação. O módulo de sono você tem que colocar quando o cara tem gêmeos de 10 meses, de 11 meses. Meu e aí como querido, é que funciona daí? Então, mas agora eu estou dormindo, graças a Não, Deus. o que acontece é o seguinte, fique feliz que se você tiver uma perda de sono por um período curto da tua vida, depois você consegue recuperar. Em todo caso, tem estudos mostrando que uma noite mal dormida pode fazer você consumir 400 calorias a mais no dia seguinte. Então ferrou. Então, mas esse é o ponto. De tudo que você falou, eu vou botar agora uma pulguinha na tua orelha, eu vou colocar um triplex na tua cabeça. O quanto do seu ganho de peso esse ano tem mais a ver com o sono, com qualquer outra coisa. Porque, de novo, se uma noite mal dormida eu posso comer 400 calorias a mais, quantos dias que eu não resisti e comi uma coisa gorda mesmo? Eu não resisti... Não, e o pior, nessa época, agora eu tô dormindo bem. Mas nos primeiros 8 meses que a gente não dormiu, a gente comia de madrugada de forma pavorosa. Então... Era, tipo assim, eu não gosto de doce. Eu comia brigadeiro de madrugada. Mas sabe por quê? Eu comia pizza velha de madrugada. Mas sabe por quê? Entenda Entenda uma coisa. Eu vou contar um segredo pra você também, que tá lá no curso lá do MED do Copo d'Água. MED é Movimento de Emagrecimento Definitivo, que é o nome do curso. Você não nasceu para durar 90 anos. Teu avô também não. A nossa genética é pra... Por isso que a expectativa de vida antigamente era menor. Sim, a nossa genética é para durar até os 40, passar o nosso DNA para frente, fazer nenê que nem você tá fazendo, maravilha, e morrer. Passou DNA, tá ótimo. Então todas as estratégias de sobrevivência que o ser humano tem são do curto e médio prazo. Gordura, meu querido, é sobrevivência na floresta, no mato. Isso. Entendeu? Você tá brincando. Pega você. E vocês vão agora ouvir um nome muito interessante. Quem conhece aqui, quem é de Itu e conhece, Dr. Antônio Carlos de Moraes Filho. O apelido dele, e que se vocês são pacientes dele, vocês podem falar com todo carinho, o apelido dele é Nenê. Você fala Dr. Nenê e cumprimenta ele da próxima vez que você for passar com ele como paciente. Querido Dr. Nenê. Dr. Nenê, Dr. Nenê, um brinde a você. Um brinde a Dr. Nenê. Dr. Nenê. Dr. Nenê, forte, musculoso, abdômen de tanquinho. Joga nós três no mato. Nenhum de nós três sabe caçar capivara. Até nós três aprender, eu já devo ter morrido, o Nenê tá pesando 50 quilos, você sobreviveu. Porque você guardou para esse momento. É assim que teu corpo pensa. Entendi. A gordura que você guardou até agora... Mas nós não vamos passar por isso. Sim, então, mas esse é o ponto. Mas você foi gerado, a sua genética é daquela época. Não tem essa coisa de dieta paleo, mas querendo ou não, os mecanismos de sobrevivência guarda toda e qualquer grama de gordura a mais Porque que tiver. você pode ficar muito tempo sem. Então, quer dizer, se você e ele que é abdômen de tanquinho for pro mato, meu querido, você sobrevive, ele não. Porque ele só tem músculo para queimar. Você tem a sua reserva. Então é para isso que serve. E o sono? Pensa uma coisa, uma noite mal dormida pode ter impacto no futuro, no longo prazo. Mas no curto prazo, se você é um homem das cavernas, no meio do mato, um barulho, um farfarar de folhas, um povavo-leão, uma cobra, uma noite mal dormida com o olho meio aberto, salvou tua vida. Então, quer dizer, você passou das 10 horas da noite, os nenê chorando, e você pega e fala, vou ter que ficar acordado, o que teu corpo faz? Adrenalina e cortisol na tampa. O cortisol vai lá pra cima pra quê? Que você precisa ficar acordado. Sabe o que vai dar? Uma fome de leão. Então. Já que eu vou ficar acordado, preciso de energia. Então, essa fase fome. passou, graças a Deus. Mas por isso que você... cara, eu comi que nem um maluco. Mas por isso, porque teu corpo, adrenalina, cortisol. Daí, beleza, os nenê dormem à meia-noite. E acorda uma. Não, mas não é só isso. Acorda as duas, mas vamos, três, vamos supor que não acordasse. Vamos supor que à meia-noite eles dormiram. Você passou do seu horário de dormir, cortisol, adrenalina na tampa. Deita na cama, vai dormir. Vai demorar. É 1 hora, 1h30 pra você pegar no sono. Mas não vai ser aquele sono reparador. Tranquilo. Por quê? Porque um sono com o olho aberto. Porque aí nenê chora. Opa, um sono com o olho aberto. Então é esse impacto no longo prazo que está acontecendo. Então o problema do sono é esse. A gente está dormindo mal, não só pouco. A gente está dormindo pouco e está dormindo mal. E o Ozempic? O que você fala pra gente do Ozempic? Então, só para fechar tudo isso, a ideia é essa. Mais do que vender milagre, vender aquilo que funciona com a linguagem de quem vende milagre. Por isso que eu coloquei isso. E o Ozempic? Cara, o Ozempic é legal pra caramba. Não é que ele é legal pra caramba. Ele é uma droga revolucionária. Ele vai mudar... Eu voltei a tomar. Já deu certo lá atrás, parei, agora voltei. Ele vai mudar a história, não da medicina, ele vai mudar a história da humanidade. E eu não estou falando isso da boca para fora e nem sem estar baseado em outra coisa. Nos Estados Unidos já está tendo uma mudança dos hábitos de compra. E lá tem muito mais obeso, né? Dos hábitos de compra das pessoas e fechamento de redes de fast food aonde mais se toma o Ozempic. Tem esse dado estatístico. Cidades que tomam mais Ozempic, está começando a fechar a rede de fast food. Então, olha só. Antes do Viagra, o remédio que mais foi vendido na história da humanidade era o AS,
aspirina. Por vários Isso. motivos. Depois foi Viagra Viagra e foi patente também, né? Viagra foi o remédio que mais foi vendido na história da humanidade. Por que o Ozempic não é o remédio mais vendido na história Porque da é muito humanidade? caro. Caro e injetável, o que é uma barreira. O comprimido sempre vai ser maior. Não, tudo bem, mas o injetável, se fosse barato, Não, mas doutor, todo mundo ia tomar. Sim, mas- Se você falar assim, o Ozempic custa 120 conto ali no negócio, Então, todo mas- mundo tomava. então- Agora custa um pau e 200. Não, mas sempre vai ter uma barreira pro injetável. Que, assim, não é para todo Não, mundo, tudo bem, é. mas vai ter. Existe o Ozempic via oral, o Ribezos? Existe. Ele é tão bom por emagrecimento como é o injetável? Não. Não. Você teria que tomar 10 comprimidos para ter o efeito do injetável. É. Então, E assim, tem um amigo meu me contou agora, né? Parece o Serginho Grossman lá, mas é verdade mesmo. Que tem um na gringa que é melhor do que o Ozempic agora. já está aprovado na Anvisa, o Monjaro. Isso, esse nome mesmo. Que ele não dá a ânsia do Então, Ozempic vamos lá, e tal. vamos lá. Vamos contar a história desse remédio rapidamente. Ih, mama, vamos estourar o tempo, Não, mas não. vamos que vamos. Para contar a história Vale a rapidamente. pena. Você tem um hormônio que o seu intestino produz quando você come, chamado GLP-1. Nome estranho, GLP-1. Você comeu, a comida entra no intestino e esse hormônio fala pro estômago, para que chegou coisa aqui. Segura. Então lentifica a sua alimentação. Ele vai pro pâncreas e fala, produz insulina que a comida chegou. E ele vai pro cérebro e fala, tô comido. Acabou. Sabe aquela hora que você come aquela feijoada e dá aquela moleza? Geralmente são vários hormônios, grelina, tal, e o GLP-1. Só que esse hormônio dura 2 minutos. Um cara falou, e se eu pegar esse hormônio e fazer uma versão que dura 24 horas? Criaram. Chamava Victoza. Eu tomei isso aí. O Victoza... Foi o primeiro Ozempic. O Victoza... Não deu certo, Ele era né, ele era um GLP-1 que conseguia fazer durar 24 horas. Tudo, doutor. Aumentava a produção de insulina. Foi feito para quê? Para emagrecer, não, para diabético. Aumentar a produção de insulina. Lentificava a alimentação, só que um efeito colateral dele foi o emagrecimento. Esse é o problema. Ele trava o intestino, trava o estômago. Quais são os efeitos colaterais? Náusea, constipação, Mas o Ozempic cólica. também dá, né? Sim, todos eles. Mas a questão principal tem esse efeito colateral. Mas o que ele faz? Ele vai pro teu cérebro e fala, tô comido. Você come um pouco, você está satisfeito. Expulsa o estômago e aumenta a produção de insulina. Ele dá hipoglicemia para quem não é diabético? Não, não. Até porque todo mundo está acima do peso vai ter uma produção maior de insulina. Isso é uma coisa que... As duas coisas andam junto. Quanto mais gordura você tem, mais insulina seu corpo tem que produzir para aumentar aquela insulina. Por isso que obesidade leva o diabetes tipo 2. Não é todo obeso que vai ser diabético, Mas é todo. mas todo obeso tem uma insulina aumentada. Ponto. Então, tá ótimo. Quanto que de peso que perdia com Victoza? 8 a 10% do peso corporal em um ano, fazendo dieta e exercício. Ou seja, em um ano quem pesa 100 quilos cai para 90. Tá bom. Legal, bacana. Lançaram o Ozempic, que é a mesma ideia, só que agora não dura um dia, dura uma semana. O que acontece? Como ele dura uma semana, o efeito dele é mais prolongado, mais lentificado, dá menos náusea, dá menos cólica, dá menos ânsia de vômito e é mais potente na questão do emagrecimento. E daí, com o Ozempic, a mudança, lógico, não o Ozempic, a semaglutida. Porque o Ozempic no Brasil era no máximo 1 miligrama. O que foi medido para emagrecimento foi de 2,4 miligramas. Que é uma pancada. Que hoje vem aqui no Brasil com o nome de Igov, mas é o mesmo remédio. Hoje em dia você nem acha mais Ozempic, é o Igov e é só é só rebrand. Você lembra, é que você, de novo, você não é dessa época, mas existia o chocolate Lolo. Lógico, e de repente o Lolo virou Milk Bar. Eu lembro disso. É a mesma coisa, eu lembro do só mudou o Lolo. nome, é o mesmo chocolate. É o mesmo remédio. E daí você tem agora o Igov de 1 miligrama, de 1,7 e 2,4. Qual que é a perda de peso? 15% de peso corporal. Com atividade física, exercício, período de um ano mais ou menos. Tem gente que emagreceu muito mais que isso, tem gente que emagreceu menos e tem gente que não tolerou. Tomou injeção, vomitou, passou mal. Passa mal. Teve como tal. Graças a Deus. Beleza. Cara, 15%, eu tô com 100 quilos, eu caio para 85. Legal, Poxa, bacana. top. O que é o Monjaro? Que é a Não tem no Brasil ainda, né? Tiazepartida. Ainda não tem. O pessoal está Mas a importando. turma tá pagando 4 mil reais, 5 4 reais. mil? O cara me contou aqui, 4 mil. 4 mil dólares. Ah, dólares, então pode ver não. Tá, pra trazer. 20 pau, 25 mil. O preço dele lá nos Estados Unidos é $1.000, mas para importar com tudo os caras estão pagando 2. E o quê? Isso é milagre, então? Não, o que acontece? A tiazepartida, ela é GLP-1 e glucagon. Ela age em 2 hormônios diferentes. Consequentemente, ela consegue quebrar o efeito dela, porque ela age um pouquinho ali, dá menos efeito colateral Isso, ainda. aí que o cara me falou. A gente tava jantando junto aqui uma semana atrás. E ele me falou assim, Vinícius, cara, você já tomou o Ozempic? Eu falei, já, tomo direto. Fazia um tempo que eu não tomava, voltei a tomar faz 2 semanas. Emagrecendo devagarzinho e tal, beleza, tal. Ele falou assim, cara, sabe qual é a diferença? O Ozempic você não consegue comer. Você vomita, passa mal, blá, blá, blá.
Ele falou, o outro não, cara. O outro não te dá efeito colateral nenhum. Só que você, tipo, não tem vontade mesmo, você não quer, acabou. Você fica saciado. É. Ele é mais anorexígeno, ele tira mais o apetite, mas ele mexe menos com o intestino. Porque, de novo, são 2 hormônios diferentes. Então ele age em lugares diferentes. Qual que foi a perda de peso? 20% de peso corporal. Tá? Em quanto? Em um ano também? Não, em um ano, mas de novo, média. Então quer dizer, de novo, o cara chegar O cara para pode 80... perder 40%, Tá, 20%, não, tá? cara, 20 a 25. Quer dizer, o cara chegar a 75 quilos. O cara começa 2025 com 100 quilos, termina 2025 com 75. É muita coisa. Mano, tem 2 coisas importantes. A semaglutida perde a patente dela agora esse ano. Isso que eu falo, fabrica em Sorocaba, não é isso? Isso. Então quer dizer que você vai começar a ter genérico Porque é muito caro o Ozempic, né? Cara, R$1.000 por mês para tomar um de 1 miligrama, que não é dose de emagrecimento. R$2.000 por mês para tomar a dose 2,4. Quando chegar o Mounjaro, aqui no Brasil, porque ele, de novo, ele é da Lili. Mas o Mounjaro tem também a... O quê? Tem a doses. patente? Não, não, calma. O Mounjaro vai demorar mais. Mas o Lili, que o laboratório já fez a autorização, ele está autorizado no Brasil, mas ainda não chegou. Quando ele chegar, ele vai chegar na faixa de R$3.000. Mas não dá pra pagar. Não. Isso vai... Não, não, eu queria explicar pro público, assim, a gente conhece pessoas que conseguem pagar. Sim, Mas assim, tipo, doutor, pense em uma análise. Nós temos 220 milhões de habitantes no Brasil. Quantos podem pagar 3 mil por mês para emagrecer? Mas esse é o ponto. Toda vez que chega uma coisa dessa, ela empurra a barra para trás. Sim. Então vai chegar a 3 mil, o que vai acontecer com o IGOV de 2,4, não mais ter o genérico? Ele fala, 2 mil não dá mais. Então 2,4 vai para R$1.000. Sim. O genérico vai para 500. Daí o que entra no SUS? O Victoza. Já teve todo um trabalho para trazer o Victoza para o SUS, de graça. Isso é legal, né? O Eduardo Paes quer trazer o Ozempic lá para o Rio de Janeiro. Eu sou super fã do Eduardo Paes. Ó, eu vou dizer um pra dos você. melhores políticos do Brasil. Não, eu vou dizer assim, bato palma por quê? Porque realmente é uma medicação que não é para todo mundo. Mas quando você tem ela na tua mão, meu querido, pensa o seguinte, você tá acima do peso. Mas eu acho que também, cara, posso estar errado, mas eu acho que pagar o cara dá valor. Se o cara ganhar um Ozempic, o cara vai vender no Rio de Janeiro, inclusive, desculpa falar isso, talvez vai chegar no Rio de Janeiro o vídeo aqui, mas o cara vai vender o Ozempic, velho. Tudo bem, mas assim, se 10 pessoas venderem e eu salvar uma vida... Ah, não, isso com certeza. Então isso esse é o ponto. Esse é o ponto. Se você está acima do peso, obesidade, é hipertenso e diabético, o que é mais importante para você? Emagrecer. Se você está no sobrepeso, hipertenso, diabético, o que é mais importante para você? Emagrecer. Não tem hipertensão, não tem diabetes. Qual é a coisa mais importante? Atividade física. Fiz um vídeo esses dias daquela campeã da Olimpíada de judô, dizendo isso. A Bia? Você está no caminho certo. Por quê? Qual que é o grau máximo, vamos dizer assim, em termos de proteção cardíaca, de infarto, derrame ou coisa parecida? A pessoa que está no peso ideal, não tem outras doenças, diabetes, hipertensão e tudo mais, tal, ou se tem, está controlada, está tomando remédio, está controlado, e faz atividade física. Então a pessoa que está peso saudável, atividade física, vulgo Dr. Nenê. Antônio, beijão pra você. É o cara que joga tênis, faz musculação, tudo mais tal, e tá no peso ideal. Daí você pega e desce um nível. Qual que é o segundo cara mais saudável? É o cara magro, que tá sedentário? Não. Semana passada, eu não fui uma vez na academia. Na semana atrasada, eu fui uma vez só. Porque, de novo, estresse, correria e tal. Faz um tempinho que eu tô fazendo 900 passos por dia, porque eu fico trabalhando de telemedicina. Eu trabalho sentado. 900 passos por dia. Eu sou sedentário para tudo quanto é coisa. Eu sou o penúltimo nível. Você passou na minha frente. Na fila de quem é mais saudável, Adriano, assim, eu tô acima do peso, mas eu tô fazendo musculação 3 vezes na semana. Mas você não concorda comigo quando eu falo lá atrás, no começo, que é o equilíbrio e o bom senso? Sim! Porque assim, tipo, e eu acho que essa frase, essa análise final sua, ela é muito pertinente. Porque assim, tipo, não existe uma regra perfeita. E assim, óbvio que é muito mais claro. O cara que é magro, forte, come saudável e malha. Mas também não adianta A, B, C ou D. Você vai ter que... o cara bebe mais, bebe menos, faz o que, come mais gordura. Cara, você vai ter que chegar num acordo disso aí, porque senão não vai dar certo. O que eu posso fazer hoje? É aquilo que eu falei. Então você fez exatamente o correto, antes de passar comigo, hein? Não vou passar agora, vou passar. Sim. O que eu posso fazer hoje? Primeira consulta é grátis, doutor? Lógico, depois no vinho desse. Então, por favor. Então, olha lá, acabei de ganhar uma consulta com o doutor, eu já vou lá semana que vem. O que eu posso fazer hoje? Atividade física? Atividade física. Então é assim, doutor Antônio, entendeu? Vinícius e Adriano. E lá embaixo tá o Vinícius de um ano atrás. O cara que está acima do peso está sedentário. Então a pior coisa para sua saúde é estar acima do peso e sedentário. A segunda pior coisa é estar magro e sedentário.
O sedentarismo é pior. Agora, de novo, se você não tem hipertensão, diabetes ou coisa que o valha. Sim. Então, por isso que eu tô falando, o Ozempic é uma ferramenta fundamental para estar na mão do médico, do bom médico. Ele é um remédio ruim? Ele traz um monte de efeito colateral? Não, cara. Não. Mesmo mal... Então, eu tomo Ozempic, doutor. Por favor, Não, desculpe. não, que isso, pode falar. Não, que isso. Eu quero até olhar... Tomo Ozempic há 3 anos. Então, mas de novo, se você usar eu parei 1 ano de tomar Sim, Ozempic. mas vamos supor que você use mal. Vamos supor que você comece a tomar o Ozempic da forma errada. Você corre um risco de ter um infarto, de ter um derrame? Não. Tem aquele caso, tem pessoa que tem pancreatite. É muito raro. Então, mesmo quando mal utilizado, ele ainda tem um risco baixo. Por isso que eu falei que ele é um remédio evolucionário. Porque ele consegue tratar uma das doenças que mais mata no mundo, obesidade. E essa história com de pouco vir risco. a fábrica aqui pro Brasil, você acha que é legal? Vai realmente Não. Quebrou a patente, vai ter. Tá? E tá recente, vai ser Cara, breve, né? Você tem uma ideia. A empresa que fez ele, a Novo Nordisk, ela foi responsável por 20% do PIB da Dinamarca no ano passado. Você pensa que uma empresa... Um país que não é pequenininho e não é pobre. Trabalha com petróleo. Imagina um medicamento 20%. 20% do PIB foi muito caro. Não, sim. E tem muita gente comprando, né? Sim, mas é de ser caro. É caro e tem muita gente comprando. Mas eles estão... Cara, é a música da Pitty. Estou aproveitando a cada segundo antes que isso aqui vire uma tragédia. Eles estão ganhando o dinheiro deles até quebrar a patente. Quebrou a patente, virou festa. Daí, né? Então, mas daí vai começar a ter a parte da saúde. Então ele é um remédio evolucionário. E isso porque ainda vai ter um terceiro, tá? O Monjaro não é o monstro, o cão chupando-manga. Mas ele tem patente muito longa, o Monjaro? Ainda vai ter mais alguns anos, talvez uns 5 anos. Mas tem um outro que ainda nem chegou no mercado, chamado Retratrutida. Ele é análogo GLP-1, GLP-2 e glucagon. Tem patente também. Não, ele nem chegou no mercado. Nem chegou. Nem chegou no mercado. Vai custar 50 mil. O que acontece com ele? No estudo, qual foi a média de perda? Média de perda de peso, 30%. Não, entendo o que quer dizer isso. O cara começou com 100 quilos, termina o ano com 70. Outra coisa, 100% de quem tomou, 100%, acabou. Perdeu peso, perdeu 10%. Doutor, nós vamos chegar simplesmente, finalmente, numa pergunta, numa frase que eu achei sempre muito genial. E assim, o filho da puta do homem vai pra lua e não resolve emagrecimento. Então, tá resolvendo emagrecimento, né? Tá resolvido. E tipo assim, daqui, hoje, nós estamos falando de 2024, quase 25, ok, é caro, é difícil e ainda quer alguma habilidade. Em 2050, não vai precisar mais. Vai emagrecer, acabou. O que vai acontecer? Porque assim, os próprios governos vão pagar por isso. Não, 2050 não, 2030. O que vai acontecer? 30, não, tô vivo ainda. Não, 2030, o que vai acontecer? Talvez o tratamento da obesidade, ele vai estar muito mais parecido com depressão do que é hoje em dia. Como é que era a depressão antes do Prozac, da fluoxetina? É frescura da tua cabeça? Ainda é no Brasil em muitos aspectos. É falta de Deus, é algumas outras coisas nesse sentido. Então tinha muito preconceito com a doença. Ninguém entendia a depressão. Até vinha os caras e falavam, não, olha, é falta de uma bioquímica aqui do cérebro, eu vou dar esse remédio aqui que vai aumentar essa química dentro do cérebro e o cara vai ficar apto, vai ficar pronto para terapia. E é muito real, né? Para terapia tirar o cara da depressão. Então, com o Prozac, com a fluoxetina, um pouquinho antes da mitriptilina, mas com a fluoxetina, mudou a visão dos bons médicos e das pessoas que são mais esclarecidas. Não, então depressão não é coisa da cabeça, é uma doença real. Obesidade foi a mesma coisa. Cara, eu já pesei 96 quilos, entendeu? Então, eu sei que pra mim emagrecer é uma certa coisa. Pra uma pessoa que sempre foi magra é diferente. Sem dúvida. Tem aquele pedreiro, né? E eu tenho paciente meu, amigo meu, que ele construiu minha casa. O cara come aquele balde de arroz com feijão. O cara toma 1 litro de pinga a cada 2 dias. Coca-Cola. Não, 1 litro de pinga a cada 2 dias. Não, tudo. A cada 2 dias. O cara tem um abdômen de tanquinho. Então, assim, a genética, lógico, ele faz muita atividade física, tem essa questão do exercício e tal, tem tudo isso. Mas a genética dele é muito boa nesse aspecto. Mas aí eu estou começando a perceber que tem muito a ver a genética, tem muito a ver com comportamento. Esse cara come o baldão dele, mas quantas calorias tem o baldão dele? 2.000. Quantas calorias esse cara gasta por dia? E quantas calorias tem 3 Big Mac? Não. Quantas calorias o cara gasta por dia? 2.500. Então o cara está sempre em déficit, porque o cara gasta muita caloria. Tudo bem, o cara toma o álcool. No futuro pode ser que ele tenha o problema dele da questão do álcool, mas de novo. Olha assim do álcool, sim, doutor, por favor. Calma. Eu tô falando. Dá uma seguradinha, fora do alimento. Não, eu vou falar de uma maneira muito mais lúdica e interessante. O cara toma 1 litro de pinga, dia sim, dia não. O cara que toma 15 latinhas ou 10 latinhas de Skol ou de qualquer cerveja no final de semana. Meu querido, se eu virar para você e falar assim, cara, pensa no álcool como um orçamento. Você tem um orçamento por semana, tá? Por semana, de 7 doses de álcool.
é isso que você pode ter no máximo. Ou lá, 5, depende da pessoa. Depende das doenças que ela tem e tal. É 5 doses, 7 doses. Cara, você vai gastar o seu com Skol. Ah, não, isso nunca. Você vai gastar o seu com Bavária. Ah, não, isso sim. Então esse é o ponto. Mas isso quer dizer 7 taças de vinho? Então, não, calma. Na semana? Então, esse é o ponto. Você quebra a casa vez ao Calma, velho. O cara toma isso no dia aqui. Calma. Esse é o ponto. O cara toma isso no dia. A pergunta é essa. Ele pode vir aqui num dia e escolher aquele vinho maravilhoso e tomar. Foi o orçamento dele da semana de álcool. Porque o cara tem problema de saúde ou coisa parecida. Esse cara vai ser mais saudável que sim. o cara que toma as 15 cervejas no final de semana. Sim. Então você está trocando quantidade por qualidade. Por que o vinho é considerado, é chamado, né, o álcool da moderação? Porque ele está sempre associado com a saúde, com o bem-estar, com a dieta mediterrânea, com a dieta grega. Porque o grego não toma uma ânfora de vinho todo santo dia. Então esse é o ponto fundamental. A ideia principal é essa. É uma taça, né? Não, por isso que divide por 7 dias, então, acabou de falar, uma taça mas por dia. Mas é por isso que a pessoa que está pensando... Eu acho que uma garrafa por dia é o ideal. Tá, uma garrafa por dia? Uma garrafa por dia. Tá. Uma garrafa por dia seria bem interessante. Não só comercialmente. Sim. Prazerosamente. Mas eu vou te... Seria bem interessante se o cara eu vou te fazer... Tipo, a segunda e terça, bora poupar? Pode e tal. Então agora eu vou te fazer de novo a mesma pergunta que você vai entender o ponto que o cara tem que chegar. O cara vem aqui todo santo dia e toma uma garrafa do seu vinho mais barato. Fala, vamos lá. Sem querer trabalhar. Mas a média do seu vinho de entrada é quanto? R$45. R$45. Na loja, aqui no bar restaurante não tem. Tudo bem. R$45 e o cara toma. E é bom. Agora, mas não é. Agora o cara descobre que ele tá tendo um monte de problema de saúde, sei lá o quê. O cara vem uma vez a cada 15 dias e compra a garrafa mais cara do seu vinho. Qual cliente você gosta mais? O que compra todo dia de 45 ou mais caro? O mais caro. O mais caro. Uma vez por semana, a cada 15 dias, a mais cara de todas. Semana vai ter que ser. Tá, uma semana. A mais cara. Tá entendendo? É isso. O meu pai é meu melhor cliente. Olha lá, tô revelando ele. Então. Ele compra 30, 40 garrafas do baratinho, mas é bastante. Então, mas beleza. Mas você tá percebendo como a questão da quantidade e qualidade também tá nisso? Ah, mas com certeza. O cara... Mas eu até posto direto no Instagram, beba menos, beba melhor. Então, esse é o ponto. O cara pega e fala assim... Eu prefiro tomar vinho bom do que tomar... Prefiro tomar um vinho bom do que tomar 3 vinhos bons. Então, esse é o ponto. Isso que eu tô falando. Meu querido, já que você tem que reduzir o álcool... Vai pro vinho, vai pra qualidade, chega aqui na casa e escolhe junto com um prato maravilhoso. De novo, o que a gente fala de ampliar a experiência. Qual é a melhor... Por que a dieta mediterrânea também emagrece? Vamos para fechar toda essa conversa. Nós precisamos fechar com força, porque uma vai bater na gente já. Por que a dieta mediterrânea... Nós vamos bater o recorde. Porque a dieta tá muito bom. Por que a dieta mediterrânea também emagrece? Imagina um gordo fazendo entrevista com um cara de emagrecimento... isso só pode virar... Eu tenho até medo de onde vai chegar isso aqui. Eu com essa roupa branca apertada, gordo aqui. Mas tá bom. Mas viu, tá gostoso o bate-papo. Mas por que ela emagrece? Porque o cara não come 15 minutos. O cara lá, o grego ou italiano, muitas vezes ele começa a fazer o pão que ele come na janta no café da manhã. Né? O cara planta os vegetais dele. Mas mais importante que isso, a hora que ele senta para comer, ele senta para comer. Ele curte aquilo. Nossa, eu tava louco pra fazer uma pergunta, mas nós vamos pra lua. Não, calma. O quanto... Você vai ter 1 minuto pra responder. Pra falar. O quanto o celular atrapalha? Muito. Né? Muito. Eu pensei nisso agora, porque eu tô muito cagada e eu percebo que é pior isso aí. O celular... A gente come com o celular na mão. Não, pera um pouquinho, vai. Você trabalha aqui, vai. Tá bom, vai ter 2 minutos, vai. Fala o prato que você Coloca no cronômetro. Fala o prato que você mais ama do seu cardápio. Porque você fala, nossa, esse é meu prato tesão da vida. Daqui? Do seu cardápio. Cara, eu amo bolinho de carne daqui. Hambúrguer de carne. É um bolinho de carne. Bolinho de carne. Então você imagina aquele cara que acabou de pedir um vinho de R$300, que harmoniza perfeitamente, com um bolinho de carne e o cara tá assim, ó. Assim, ó. Come os bolinhos em 5 minutos, meia garrafa de vinho ele tomou assim, ó. Sem saber nada. Nem cheiro, nada, não experimentou nada, e você pega e fala, você vai levar o resto da garrafa? Não gostei, vai embora. Lógico que ele não gostou. Qual foi a experiência dele? 0. Agora pensa naquele cara que veio aqui hoje e fala assim, cara, qual que é o prato? Mas pega naquele cara e fala assim, ó. Eu vim aqui... Ele curtiu, mas assim, você não entendeu, desculpa a pergunta. Assim, tipo, a parte aqui do bar... Tô falando do cara na hora do almoço ali mesmo, com prato de arroz e feijão mesmo. Então, leva isso pro almoço, pro feijão. O quanto que você come a mais... Porque você não está prestando atenção no que você come.
Ah, tá. Então, É que você falou que o cara eu sei- é que não, ele não, acabou eu- comendo a menos, né? Sim. Mas assim, não, eu não, não, entendi, não, é. não. O cara, tudo bem, o cara pode ter pego a bolinha lá e falou, puta, não encheu. Manda pra mim mais 2 pratos. A questão principal é, você come a mais, você não curte, você não sente o sabor. Tudo bem, não é toda comida que você come que é gostosa. Mas, não, comida do dia a dia você come mas você puro. estar presente na hora da refeição, que chama de mindful eating, isso faz parte do meu senso de vida. Mindful eating é comer consciente, estar presente. Desliga o celular, conversa enquanto come. Come, presta atenção na comida. Isso faz que você coma menos e que você coma melhor. Porque você começa a ter um paladar mais refinado. De novo, eu tomo uma garrafa de vinhos com o nariz tapado. Não sente nada. Petit Chapin vai. Vai Eu tô tomando, É total isso degustando. aí. E eu aprendi, e aí eu vou falar isso daí, vamos encerrar, porque senão vamos apanhar. Cara, uma coisa muito louca do aroma. Quando eu fazer o primeiro curso que eu fiz lá atrás de vinho, cara, faz o teste com manjericão. Manjericão, nossa, ele dá gosto pra comida, ele faz o caramba. Pega, coloca, tampa o nariz e come o manjericão. Cara, Simplesmente, ele não tem gosto de nada. Cara. Nada versus nada, nada versus nada. Eu fiz o curso, é um negócio impressionante. cara, E manjericão é uma das coisas que mais explode no nariz, né? sim. E é isso aí. Cara, eu tenho um paciente meu que ele é sommelier. E sabe qual foi a sequela que ele teve durante 1 ano da Covid? Perda de olfato. É. Esse cara entrou num desespero e falou assim, doutor, é Acabou a a vida minha dele, é. profissão. Acabou a profissão. Eu tomo um vinho e é Mediante. água... Não, é água com gás pra mim. Ele falou assim, que agora que voltou o olfato, ele fez todo um tratamento, ele fez fisioterapia olfatória. Um cara lá de São Paulo. Agora que voltou o olfato dele, tá voltando melhor, ele fala, eu tô redescobrindo o vinho. Porque eu sempre sabia, mas eu nunca soube o quão importante o aroma e o buquê é. Total. Então, de novo, maximizar suas experiências. Vai comer? Esteja ali. É um prato de arroz e feijão? Não fica no celular. Porque senão você vai comer mais do que deveria e ele não vai encher teu bucho. Daqui a meia hora você está com fome de novo. Mastiga. Esteja ali presente. Meu querido doutor Adriano, olha, eu vou te dar a oportunidade da última mensagem. E assim, antes disso, eu queria agradecer, porque a gente estourou completamente o tempo, porque tem muito assunto. A gente, infelizmente, Não vai ter como. não conseguiu entrar na história do Covid, de você ir pra linha de frente dos hospitais. Segunda temporada. Segunda temporada. Vai voltar. Eu falei o seguinte, ó. Já fica Então, o convite aqui pra segunda voltar. temporada eu vou trazer para você, autografado, uma cópia do meu livro, que são as histórias da pandemia. Do Covid. Eu tive Covid, eu fiquei internado. E então nós vamos conversar sobre isso, que era um tema que eu queria. Mas não teve como, né? Não teve como porque o assunto foi incrível. E eu vou revelar antes de encerrar, já que estouramos mesmo. Falei com o Julie, falei com o Mamba. Eu sou um cara muito verdadeiro aqui. Tu acha que. Falei, cara, não sei o que conversar. Nunca conversei com ele, né? E assim, tipo, acho que vamos ficando felizes que estou indo bem como entrevistador, né? Tipo, as coisas estão indo, mas não sabia. E você, de uma maneira fácil, linda e gostosa, transformou isso num bate-papo muito fácil, que eu ficaria mais 3 horas aqui conversando. Você, cara. Isso é você. Uma coisa que a gente aprende do entrevistador é que ele tira da pessoa o melhor dela. A gente fala que o melhor médico é aquele que tem cara de ombro, onde a pessoa pode encostar e chorar. O melhor entrevistador é aquele que tira das pessoas as melhores histórias. Obrigado, Adriano. Obrigado mesmo, do fundo do coração. Eu adorei. Nós vamos continuar aqui nosso bate-papo além das câmeras, mas eu queria que você passasse, antes da gente fazer o encerramento, que você passasse um recado para todo mundo que te ouviu até agora e que teve tanto conteúdo, mas viu, limite, porque senão o cara arara, o cara não para de falar. A mensagem é simples, gente. A mensagem está toda focada aqui, entendeu? De novo, olha o exemplo do cara, olha o exemplo que ele está falando. Se você está preocupado com a sua saúde hoje, se você está tentando entender o que eu faço para emagrecer, para melhorar minha saúde, eu tenho pressão, diabetes e tal, se foca naquilo que você pode fazer hoje. Talvez hoje eu não consiga emagrecer 10 quilos, talvez hoje eu não consiga controlar minha pressão, mas hoje eu posso dormir mais cedo. Hoje eu posso deixar de assistir Netflix, deixar de mexer no celular na cama e deitar para dormir mais cedo. Hoje eu posso começar a prestar mais atenção na minha comida e comer um pouquinho menos. Hoje eu posso começar a fazer uma caminhada em volta da minha quadra, já que eu não consigo ir na academia. Perfeito. Não se preocupe com o que você vai fazer daqui a 10 anos. Tem um livro que eu amo muito que fala que é o seguinte, assim, tem 2 personagens que estão dentro de uma caverna e eles não conseguem ver a saída da caverna. Um personagem fala, pô, você não precisa ver a saída. Olha pro teu pé, você tá vendo o teu pé? Você consegue ver o próximo passo? O próximo passo não é numa poça, não é numa pedra, não é numa parede? Sim.
Então só dá o próximo passo. De próximo passo em próximo passo, a gente vai sair da caverna. Legal. Essa é a mensagem. Foi uma belíssima mensagem. Fico feliz que dei um primeiro passo recentemente, faz umas 2 semaninhas. E na segunda temporada vou estar mais esbelto, até porque vou passar consulta com você. E já tô tomando Vai dar Ozempic, pau no Dr. tá? Nenê. Ah, não, aí não tem como. Não tem humanamente possível. Mas, gente, eu queria agradecer de verdade você que ficou até esse finalzinho, escutando essas histórias maravilhosas, esse bate-papo incrível que eu tive com o Dr. Adriano. E eu convido você para assistir os últimos episódios do podcast Uma Garrafa da temporada 2024. Se eu não me engano, faltam 2, Mamba? Faltam 2 episódios apenas, que são incríveis. E 2025 a gente vai vir com muita novidade para vocês. Muito obrigado e uma boa noite.